E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui pra gente poder conversar e falar sobre tudo que acontece com o Benfica. E ontem, cara, ontem no Estádio da Luz tivemos um clima e um jogo incrível com o Paris Saint-Germain. E a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesse jogo, então se liga aí. Maltinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Benfica BR, um canal de um brasileiro que é totalmente apaixonado por futebol, louco. Eu sou louco, adoro futebol e também sou apaixonado pelo Benfica. E ontem, cara, no Estádio da Luz, ontem, que clima foi aquele no Estádio da Luz? Os adeptos fizeram um show à parte, um show tão grande quanto os jogadores que estavam no relvado, que estavam no campo ali a jogar. Tinham estrelas tanto no campo quanto também na arquibancada. Cara, o show foi incrível. Mandaram uma mensagem pro Benfica: voe por nós, e o Benfica voou muito, cara, muito. O jogo ontem foi muito bom de ver. Eu acho que quem pôde assistir um jogo, assistiu um grande jogo de bola, um jogo de alto nível, um jogo de nível Champions League no Estádio da Luz. Ontem foi um dia bem legal, bem interessante, um dia em que os benfiquistas também puderam ver uma exibição de alto nível e também ficaram nervosos. Quem viu a live ontem, quem tava me acompanhando na live ontem, viu que eu também tava nervoso. Esse tipo de jogo deixa a gente nervoso, né? A gente pega jogando com gente de alto nível, jogando contra Messi, contra Neymar, contra Mbappé, contra um time que tem um poderio ofensivo muito forte, e fazer frente a eles deixa a gente nervoso. A qualquer momento você sabe que não pode deixar uma brecha que senão eles vão lá e fazem o golo, eles guardam mesmo. Então era um jogo bem que a gente ficava bem apreensivo, mas cara, o importante é que o Benfica mostrou que é um time que está, se não tiver pronto, mas pelo menos a caminho das grandes exibições europeias. Isso deixa a gente muito orgulhoso. Eu tenho certeza que todos os adeptos que estiveram no relvado ontem, no relvado não, né? Na arquibancada lá no Estádio da Luz ontem, viu um time que representou bem a camisola do Benfica, tá? O time correu, se dedicou, jogou bem. Lógico que com suas limitações, o outro time é um time que tem um poder ofensivo muito forte. Na teoria, o plantel do PSG vale quase 4 vezes mais que o plantel do Benfica. E o plantel do Benfica mostrou que dinheiro é apenas fora de campo e dentro do relvado, dentro das 4 linhas lá. O que manda é como cada um joga, o que manda é jogar 11 contra 11, e o jogo é jogado. Além do ambiente perfeito fora do Estádio da Luz, o Benfica conseguiu fazer esse empate com o Paris Saint-Germain 1-1. E o Paris Saint-Germain não vence o Benfica aqui no Estádio da Luz, e manteve-se o tabu. O Benfica é um grande, o Paris Saint-Germain está a querer agora, com petrodólares, tentar, né, montar uma equipe, criar uma história, e o Benfica já tem história, o Benfica já tem tradição. Então não dá para comprar uma história, não dá para comprar tradição na camisola, né? Eles vão precisar de muito tempo ainda para frente para poder criar essa tradição de time vencedor que o Benfica já tem. Infelizmente é isso. Por mais que eles tenham dinheiro lá, não tem como comprar a tradição. E nesses momentos a camisola também pesa, tá? Chegar e ver o ambiente incrível aqui no Estádio da Luz, com certeza também influenciou os jogadores do Paris Saint-Germain. O clima do estádio ontem estava perfeito. Além disso, o Benfica jogou muito bem o jogo, mas muito bem mesmo. Principalmente a primeira etapa, em que surpreendeu o time do Paris Saint-Germain. E quase fez golos. O Gonçalo Ramos teve uma chance cara a cara com o goleiro, com o guarda-redes, que o Marquinhos conseguiu recuperar. O Marquinhos é um central, o central brasileiro, o Marquinhos. Ele é muito rápido. O lançamento pro Gonçalo Ramos, ele conseguiu sair à frente de todos os centrais. Só que quando você corre com a bola, você corre menos do que quem corre sem a bola, é claro. E Gonçalo Ramos a correr para a direção do golo ali, ia ficar só ele e o guarda-redes para ele poder marcar. O Marquinhos conseguiu chegar e atrapalhar a finalização do Gonçalo Ramos, que ainda chutou, e o guarda-redes Donnarumma fez a defesa ali. Mas também teve outras oportunidades dentro da área. O
O Gonçalo Ramos teve algumas oportunidades de finalizar, mas preferiu tocar. Acho que quem é ponta de lança tem que querer fazer mais golos. Ele tem que chutar pro golo toda vez que tiver oportunidade, principalmente as dentro da área. A bola tá ali de um jeito ou outro, já vira e bate pro golo, vai surpreender tanto a defesa do guarda-redes. Então acho que o Gonçalo Ramos precisa evoluir um pouquinho nesse ponto. David Neres também teve uma outra oportunidade num passe do Rafa, que conseguiu achar uma ultrapassagem do brasileiro ali pelo lado direito, e ele chegou na frente a frente também com o Donnarumma, também chegou travado ali pelo Sérgio Ramos, e o Donnarumma fez uma excelente defesa. O Gonçalo Ramos também teve outra oportunidade, chutou a bola de fora da área, o Donnarumma fez uma grande defesa. Então, no primeiro tempo, o Benfica surpreendeu e jogou muito bem contra o Paris Saint-Germain. Inclusive, na primeira etapa, o Benfica tinha 5 arremates pro golo e 5 arremates no golo. Então, assim, ele acertou o target, né? Acertou o alvo. Enquanto o Paris Saint-Germain tinha 3 arremates só no Benfica, lógico, e só foram 3 dentro do golo, só que um deles foi o Messi, né? O Messi fez uma pintura de gol, e ele é totalmente fora desse nível, ele só precisa de poucos espaços e poucos toques para poder fazer a diferença no time. Mas o Benfica estava jogando bem, tinha criado muito mais oportunidades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain criou muito poucas oportunidades no primeiro tempo. E o Messi, que pegou ali da entrada da grande área, bateu de chapa ali de esquerda, como ele normalmente faz. E a bola, e aí fica indefensável ali. O Odysseas até tentou pegar, mas não conseguiu pegar. Mas o interessante é que o Benfica não desistiu. O Benfica ficou uns 5 minutos ali né, sentindo o golo um pouquinho e tal, mas depois foi para cima com o apoio da torcida. E ali no cruzamento do Enzo, Gonçalo Ramos saiu comemorando, mas eu tinha até falado na live que eu acho que não tinha pego nele, mas pegou no Danilo. E a bola foi para dentro do golo e foi o golo do Benfica ali numa pressãozinha que o Benfica tinha feito ali naquele momento do jogo. Empatou mais ou menos aos 41 minutos do primeiro tempo e foram para o intervalo com 1-1. O PSG já tinha chegado nesse momento do jogo e já viu que não estava enfrentando qualquer time, estava enfrentando o Benfica, um time que essa época está jogando muito melhor que jogava a época passada. Eu tenho certeza que eles esperavam um outro jogo e quando chegou viu um time que endureceu o jogo, tiveram que melhorar o jogo deles no segundo tempo, o PSG, e realmente eles melhoraram um pouco no segundo tempo. O Benfica acabou que no segundo tempo não conseguiu mostrar tantas oportunidades, mas teve a oportunidade. João Mário teve a oportunidade de quase fazer o gol. Rafa teve a oportunidade de quase fazer o gol. Então o Benfica teve oportunidades claras de gol ali, de chegar frente a frente ao goleiro, se eu não me engano 3 ou 4, tá? Em que são oportunidades que é importante a gente fazer o gol. Mas a gente teve essas oportunidades. Na segunda etapa, o Benfica fez um trabalho ali mais de tentar manter o resultado do que de qualquer outra coisa. Vale lembrar, nós estávamos a jogar contra o Paris Saint-Germain, Neymar, Messi, Mbappé, e eles estavam com sede, o Neymar deu chapéu, o Messi estava com vontade. Messi tentou jogar e cansou e não conseguiu, teve que sair do campo. Neymar não conseguiu fazer a diferença, Mbappé não jogou nada, mas lógico, muito disso, eles tentaram, mas muito disso em função da defesa do Benfica, que jogou bem. Otamendi, Alexander Ba, Grimaldo e Antônio Silva principalmente, jogaram muito bem defensivamente ali, anulando as principais jogadas do Paris Saint-Germain. Dava para ver que o Benfica estava bem treinado defensivamente nesse jogo, e isso foi bastante importante. No frigir dos ovos, o empate de 1-1 para mim foi um ótimo resultado. Jogar contra uma equipe como o Paris Saint-Germain e jogar no mesmo nível, para mim é ótimo. Isso nos dá muita alegria, nos dá uma esperança no arranque do futebol do Benfica dessa época. Apesar que já não estamos mais tanto assim no arranque, já estamos para chegar quase ao meio da temporada, mas isso significa que o Benfica está evoluindo e que a gente tem condições de chegar longe e fazer muita coisa ainda nessa época com essa equipa. Tem alguns pontos negativos e uns pontos positivos dessa partida. Eu vou começar primeiro pelos negativos e terminar com os pontos positivos. Os primeiros pontos negativos que eu tenho a dizer, o primeiro chama-se Draxler. Draxler, com certeza, eu até lancei um vídeo essa semana a falar que Draxler podia ser uma boa arma com o Benfica, principalmente por poder passar as informações internas do Paris Saint-Germain, como joga cada jogador, como normalmente o jogador não gosta de ser marcado, o que você tem que fazer naquele jogador, aquela coisa do espião.
Uma das coisas que eu falei que ele também poderia ajudar, e que poderia, eu falei até na live, que poderia ajudar também era ele dentro do campo, dentro do relvado, a tentar marcar um golo, a jogar bem, porque era a lei do ex, ele tinha que jogar com muita vontade. Normalmente, quando você joga com essa vontade, sempre a lei do ex prevalece e você acaba fazendo um gol. Mas por que eu coloco ele como um ponto negativo? Porque claramente, o Draxler não tinha condições de jogo. Não tinha condições de jogar aquele jogo. Ele não estava conseguindo dominar a bola. O jogo estava muito rápido para ele, muito rápido, muito forte, e ele estava em outro ritmo. E ele tá num ritmo muito abaixo. Ali ele vai precisar evoluir bastante. Eu falo aí, ó, 1 mês e meio ainda para ele poder começar a estar num ritmo parecido com o que o Benfica está a jogar. A gente pensa que o Benfica tá lento, mas o Benfica tá jogando num ritmo mais acelerado do que na temporada passada. E esse ritmo acelerado, para alguns jogadores, é mais complicado de você já chegar nesse nível. E o Draxler ainda não está nesse nível. Eu tô colocando ele como ponto negativo, mas não que ele tenha prejudicado o Benfica, não é isso. Eu tô colocando como ponto negativo porque, poxa, a gente precisa do Draxler. Ele precisou do Draxler ontem e não tivemos ele em condições de ajudar o Benfica. Uma outra coisa é que nesse momento é o momento em que a gente pensou ali no começo da época que a gente ia precisar de plantel. Porque nessa altura a gente não teria peças de reposição e foi justamente isso que aconteceu. Nesse momento a gente precisava de peças de reposição. Num jogo contra o PSG, David Neres se doou bastante defensivamente ali para fazer uma dobra de defesa com o Alexander Ba e apareceu pouco ofensivamente. Por quê? Porque você cansa muito a correr atrás dos outros jogadores e quando você vai correr à frente para poder, né, se doar, para poder pegar essa bola na frente, você já não tem pernas, já não tem condições nenhuma de fazer isso. Porque o Benfica se doou defensivamente. Deixou mais o Rafa e um pouco mais liberado na frente, quase como um segundo avançado, junto com o Gonçalo Ramos. Por isso o Rafa conseguiu aparecer um pouco mais nesse jogo ofensivamente. E aí percebeu-se que na segunda etapa o time do Benfica cansou um pouco. Conseguia fazer a marcação, mas ainda não tinha fôlego para poder abrir as jogadas, fazer as jogadas à frente. E aí faltou peça de reposição. Entrou o Draxler, que não tinha condições de jogo. E quem mais? Não tinha mais condições. Entrou o Auschwitz, que era a outra opção boa para colocar ali como médio, mas e opções de ataque? O Benfica colocou o Rodrigo Pinho no jogo, e nada contra o Rodrigo Pinho, ele pode vir a jogar muito bem, mas ele até outro dia ia ser emprestado para um time daqui de Portugal. Não é um jogador que estava nos planos do Benfica. E com certeza ele não é a solução do Benfica ali pro ataque. Não é o Rodrigo Pinho, isso eu tenho certeza. Então o plantel, nesse momento, tá fazendo diferença, esse é um ponto negativo, e pode ser que por causa de plantel a gente não consiga passar para próximas fases, a gente possa ter dificuldades aí de jogar alguns jogos, e esse é um dos jogos que a gente precisou de plantel e não tivemos. E por último, um último ponto negativo, e esse é um ponto negativo que atrapalhou a gente basicamente em vários jogos. No jogo contra o Vitória de Guimarães atrapalhou a gente, e nesse jogo atrapalhou também, que foi a eficácia. Na live ontem eu até falei sobre isso. O Benfica cria as oportunidades e não marca os golos. A gente precisa melhorar essa eficácia, a gente precisa fazer os golos. Ontem a gente teve 3 ou 4 oportunidades cara a cara com o guarda-redes e a gente tinha que ter feito esse golo. Tinha que ter feito o golo. Tinha. Então a gente precisa melhorar essa eficácia. Essa melhora nessa eficácia vai fazer com que os resultados sejam muito melhores. E o Benfica precisa urgentemente treinar finalização. Todos os jogadores de frente. O Rafa, David Neres e Gonçalo Ramos, que foram os que teve mais oportunidades, eles precisam melhorar a parte de finalização, precisam melhorar. Agora vamos para as partes boas, o que eu achei de interessante e bom nesse jogo do Benfica contra o Paris Saint-Germain. O time foi mentalmente equilibrado, isso foi muito importante. Não nos abalamos pelo que aconteceu com o Vitória de Guimarães, contra o Vitória lá em Guimarães, e o Benfica jogou muito bem contra o Paris Saint-Germain. Levou um golo ali do Messi, mas por 5 minutos o Benfica ficou ali meio atordoado, como se fosse uma luta de boxe ali, mas logo o Benfica já levantou a cabeça e já jogou de igual para igual com o Paris Saint-Germain. Então mentalmente o Benfica estava muito equilibrado e conseguiu um empate e jogou bem, cara. O Benfica jogou muito bem ontem e o mental do Benfica estava muito bem preparado. Isso é importante, a gente vai precisar do mental principalmente para todos os jogos agora de outubro. Já temos o Rio Ave agora no sábado e o Paris Saint-Germain já na terça-feira, então mentalmente temos que segurar um pouco a onda. O Rio Ave
eu particularmente iria com um time bem modificado contra o Rio Ave para jogar com um time melhor condicionado, como o Paris Saint-Germain, fora de casa. Mas pronto, a decisão é do Roger Schmidt. Mas mentalmente o Benfica jogou muito bem e isso é importante. Um outro ponto positivo é que criamos oportunidades contra o Paris Saint-Germain e isso foi importante. No jogo contra o Vitória de Guimarães, a gente criou muito pouco, muito pouco. Ok, eles jogaram com alto carro atrás ali e só queriam defender, mas criamos pouco. Contra o Paris Saint-Germain, criamos bastante oportunidades. Criamos tantas oportunidades quanto eles. E no primeiro tempo, criamos muito mais até do que eles. No segundo tempo, eles igualaram um pouco ali, mas criamos oportunidades e isso é importante para um time que joga à frente como o Benfica. E por último, e não menos importante, um ponto positivíssimo desse time do Benfica é que ele ainda não tinha sido testado com uma solidez defensiva. O Benfica mostrou, frente a um dos melhores ataques do mundo, uma solidez defensiva que não precisou ser mostrada contra nenhuma outra equipa com quem jogou. Até contra a Juventus, quando o Benfica jogou contra a Juventus, não precisou mostrar uma solidez defensiva, porque o time da Juventus joga como qualquer time italiano. Primeiro eles se preocupam em não levar gol para depois se preocupar em atacar. E o Benfica ali controlou o jogo, depois de levar o primeiro gol no início, controlou o jogo. E nesse jogo contra o Paris Saint-Germain era um jogo que a gente com certeza seria muito atacado, e o Benfica foi muito atacado e teve uma solidez defensiva. Para conseguir segurar Messi, Neymar e Mbappé, tem que ter tido uma solidez defensiva, e essa solidez defensiva não é só dos 4 defesas que estão lá atrás, vai dos 2 médios também, vai dos extremos que estavam ali ajudar na defesa, o primeiro embate ali do Gonçalo Ramos. Então o Benfica mostrou uma solidez defensiva que não precisou ser mostrada antes, e que ele mostrou que tem condições de fazer uma solidez defensiva quando joga contra uma equipa que o ataque. Então eu fiquei muito animado. Para mim foi um empate muito bom, um jogo muito bom do Benfica, e fiquei animado. Eu acho que o Benfica tem todas as condições de passar para a próxima fase, oitavas de final, e chegar longe nessa Champions, viu? Chegar longe nessa Champions. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Meu nome é Cameron Ferreira. Eu sou o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e